No ciclo celular, então citologia agora, né? Ciclo celular, para quem não lembra, né? Deixa eu vir aqui, apagar isso aqui. Para quem não lembra do ciclo celular, o ciclo celular, a gente pode, é bem clássico naquela aquela figurinha. Você tem um ciclo que ele vai se dividir em três partes. Deixa eu tentar fazer aqui. Aqui em cima. Espera aí. E aqui embaixo, pronto. Então, isso aqui seria o ciclo celular, tá meio torto, mas enfim, vocês vão entender. Onde aqui você tem a fase G1, para quem não lembra, né? Vixe, esse 1 aqui vai ficar assim mesmo, está parecendo um GI. A fase S, a fase G2 e aqui a divisão, né? Seja mitose ou seja meiose, a divisão celular. Então a célula, ela, quando nasce, né, quando ela acaba de nascer a partir da divisão celular, ela está em G1, os cromossomos, né, eles estão basicamente com uma cromátide, né, você tem aqui um cromossomo todo enroladinho aqui, pronto, é uma cromátide. Em S acontece a síntese de DNA, né, G1 significa gap, primeira parada. E em G2 os cromossomos eles estão com duas cromátides porque você teve a síntese de DNA, né, você teve a síntese de outra cromátide. Então você tem um cromossomo assim, né? Quando ele fica condensado, né? Se você condensar um cromossomo de uma cromátide só, ele fica mais ou menos assim. E o clássico, né? X da Xuxa é o cromossomo de duas cromátides, o cromossomo duplo, que é um cromossomo de G2, é um cromossomo que vai entrar na divisão celular, que a gente vai ver ele bem, com muita clareza na metáfase. Beleza? E a divisão celular aqui é quando o ciclo celular está finalizando, né? A célula está fazendo o seu grande show, que é a sua divisão celular, que basicamente vai se dividir em quatro partes, né? Que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, se for uma mitose. Então o ciclo se dá nesse sentido aqui, ó. Tá certo? É nesse sentido. E se for uma meiose, isso aqui se repete, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E aí você entra na meiose 2, que é prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Mas beleza, e daí? Perceba que para isso acontecer, você tem que passar de G1 para S, de S para G2 e de G2 para começar a divisão celular. A cada passagem dessa, você tem aqui o que a gente chama de checkpoints. O que é um checkpoint? O maquinario celular, as moléculas que tem dentro da célula, as proteínas, várias proteínas, elas estão sempre de olho para ver se está ocorrendo tudo ok. Ocorreu tudo ok, o DNA está íntegro, a gente pode começar a síntese de DNA? Pode, beleza. Foi feita a síntese de DNA. Houve alguma mutação aí? Alguém percebeu uma mutação? Não, tá tudo ok. Esse é o segundo checkpoint. Esse é outro checkpoint. Tá tudo ok? Pode. Vamos para G2. Vamos se preparar para a divisão. Antes da divisão celular, tá tudo ok. Todo mundo já pode começar a divisão celular, tá tudo ok. Garante. E então, esses checkpoints, ele garante que a célula não perca o controle e saia se dividindo aos montes. E você já tem ideia do que isso pode ocasionar, que é basicamente a formação de um tumor. E se esse tumor ele se torna maligno, né? Se ele se espalha, forma patas de caranguejo, pata de caranguejo, caranguejo no horóscopo, no símbolo do caranguejo é o câncer, daí o nome câncer. Para quem não sabia, câncer vem dessa analogia. O tumor quando se torna maligno, ele forma umas patas, ele se espalha para outros tecidos, ele pode fazer metástase e parar em outros órgãos. E aí ele lembra patas de caranguejo e no horóscopo o caranguejo é o câncer, daí o nome. Beleza? Então, se você perde o controle da divisão celular, vai formar um tumor. Se for um tumor benigno, uma cirurgia simples, fácil, tá certo? Ok. Vem cá, mamãe. Vai lá, papai. Ó a mamãe chamando. Ó. Ei, ó a mamãe Vem, chamando. mamãe. Vai lá. Vem tomar banho. Pega Vem. ele. Pega ele. Vai, pega ele. Vá. Ela tá com vergonha. Vá. Botei pra cima aqui. Vá, minha filha. Pega o menino. Ai, ai. Botei a câmera pra cima. Tá pegando a bagunça aqui em cima. Pronto. Vem cá. O neném tá. Vem, papai. Vai tomar banho pra ir dormir. Até que enfim o neném vai dormir, né? Então deixa eu colocar aqui. Pronto. Regulei aqui, pronto. Então, ó. Perceba que funciona dessa forma. Ok. Vamos voltar pra cá então pra questão. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras, como eu falei, são esses checkpoints. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA.
evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição, que é também conhecido de apoptose. Então perceba, ele está dizendo que a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, ou seja, quando acontece uma mutação no DNA, a P53 é ativada, ela diz, opa, pera aí, aconteceu alguma coisa aqui. E aí ela evita a progressão, então ela não deixa a célula se dividir. Ela evita a progressão do ciclo. Se o ciclo sempre vai acabar numa divisão celular, então ela evita isso. E aí, se os danos não forem reparados, ela vai dizer, ó, não tem jeito, então vamos matar essa célula, que a célula se autodestrua, que é a apoptose. E aí vem, ó, a ausência dessa proteína poderá favorecer ao quê? Então, sem essa proteína, você vai ter uma redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular. Sem ela, o ciclo celular vai ser acelerado, tá certo? Então vai ter muito ciclo celular sem ela. Mas não vai acontecer uma redução, tá certo? Para ter ciclo celular, você vai ter um aumento de síntese de DNA. Você vai ter muito DNA mutado. Mas lembre-se, para acontecer o ciclo celular, você tem que ter síntese, tem que ter S. Síntese é aumento da síntese. Se você quer acelerar o ciclo celular, você tem que aumentar a produção de DNA. Então isso tá um paradoxo aí nessa letra A. Não tem como acelerar o ciclo com uma redução da síntese de DNA. Do mesmo jeito que não tem como aumentar a síntese de DNA e aí reduzir o ciclo celular. Ou um está sempre atrelado com o outro. Letra B. Saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA. Sem essa proteína, você não vai sair do ciclo celular. Perceba que ela evita a progressão do ciclo celular. Se não tem ela, você não vai ter a saída imediata, você vai ter uma continuação do ciclo celular. É ela que vai dizer saia do ciclo celular. Se ela não existe, não vai ter essa saída. Perceba, sem ela, a ausência dela. Ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. Isso não garante. Tem outras proteínas que podem induzir a apoptose. Você tem caspases, tá certo? Você tem outras proteínas, como os fatores de necrose tumoral, que podem ser jogados na célula por linfócitos, tá certo? E estimular a apoptose da célula. Mas a ausência da P53 não vai garantir a ativação de outras proteínas reguladoras. No momento algum disso aí. Beleza? E é de conhecimento. Ok? Então, a ausência dessa proteína poderá favorecer a manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. E não, se é ela que percebe a mutação e diz, espera isso, você só vai continuar se você consertar isso. Sem ela, você ia ter um DNA cada vez mais instável, cheio de mutações. Então você não vai ter a manutenção da estabilidade, você vai ter um aumento da instabilidade genética. Então, por eliminação, é a letra E. Você vai favorecer a proliferação celular exagerada, resultando na formação do tumor, justamente. Sem a P53, não vai ter ninguém para dizer, ó, parou o ciclo celular, parou a divisão, porque eu percebi que o DNA está mutado. Não tem ela, agora não tem ninguém para dizer que o DNA está mutado e que não pode continuar. Então a célula vai começar a se replicar, vai começar a se dividir descontroladamente. As células vão se acumulando, formam uma massa, aquilo ali é um tumor. Beleza? Então, inclusive, alguns tumores, eles estão relacionados a mutações na P53, ou defeitos, no caso, na proteína P53. Beleza?